você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, a partir de hoje, nós estaremos ministrando uma série de mensagens sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Tem algumas ministrações que elas estão sumindo da igreja, e por isso a igreja, ela está vivendo aquilo que a Bíblia diz, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui ensinado a exercer a autoridade no nome, no poder do sangue de Jesus. E nessa manhã, a partir de hoje, nós vamos ter 6 mensagens, onde vamos aprender sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus para abençoar a nossa família. O poder do sangue de Jesus para expulsar demônios. O poder do sangue de Jesus para perdoar pecados, né? Então, durante todo esse mês, até o dia 12 do próximo mês, nós vamos estar ministrando sobre o poder do sangue de Jesus. E hoje, para abrir essa série de mensagens, nós vamos aprender sobre o poder do sangue de Jesus para perdão dos pecados, daquele jeito, aleluia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 9 e o verso de número 22, livro de Hebreus capítulo 9, verso de número 22 e 23, que diz assim: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas do céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifício muito superior. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós te louvamos neste momento, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa manhã, Pai. Deus, é a minha oração nessa manhã, ó Deus, é que o Senhor envie, ó Deus, os teus anjos, ó Deus, 4 anjos de guerra, ó Deus, para que fique nos 4 cantos da tua casa, ó Deus, repreendendo todo laço, todo dardo do inimigo contra a nossa vida, toda flecha do inimigo contra a vida da tua igreja nesta manhã, meu Pai. E eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, o teu Espírito Santo, que tenha a unção profética nessa manhã, ele possa, ó Deus, andar, ó Deus, nos 4 cantos da tua casa, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Pai. Que o nosso coração, ó Deus, esteja aberto, ó Deus, para entender, ó Deus, a tua palavra, ó Deus. Eu estou aqui, ó Deus, somente como um arauto, ó Deus, como uma voz, ó Deus, que clama nesta manhã, ó Deus, uma palavra, ó Deus, que vem do céu, ó Deus. Eu não quero ministrar nesta manhã, ó Deus, nada que venha de mim mesmo, mas que venha do teu Espírito Santo, Pai. E como a tua palavra diz, não é a minha palavra como martelo que esmigalha, que despedaça a rocha. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda resistência, ó Deus, humana, que toda resistência espiritual, ó Deus, caia por terra, Senhor, nesta manhã, ó Pai, e que possamos entender, que possamos aprender, ó Deus, sobre o poder do teu sangue, o poder do sangue de Jesus, o poder daquele sangue, ó Deus, que foi, aleluia, derramado ali na
cruz do Calvário, ó Pai, o poder que liberta e abençoa nossas famílias, o poder sobre, ó Deus, o inimigo, o poder sobre a enfermidade, o poder, ó, sobre Satanás e seus demônios, ó Deus. Nesta manhã, meu Pai, nós queremos sair daqui, ó Deus, entendendo, ó Pai, e aprendendo, ó Pai, aleluia, aleluia, a exercer a autoridade em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu fiquei feliz, hoje, de verdade. Glória a Deus. Estou falando com os pastores. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O sangue. Sangue, a Bíblia diz, quando Deus ele vai dar uma ordem para o seu povo, ele diz o seguinte, ó: vocês podem comer de toda a carne, mas não coma da carne que tem sangue, porque a Bíblia vai dizer, porque sangue ele é vida. O sangue ele pode, quando você tem um sangue, você tem vida. Quando você tem um sangue, você vive. Sem o sangue você morre. Muitas vezes quando falta sangue na nossa vida, a gente fica anêmico. É por isso que de vez em quando você vê algumas campanhas, alguém falando assim: olha, você pode ir lá no hospital doar sangue, porque sangue é vida. Quando a pessoa não tem sangue, ela tem a morte. O texto que acabamos de ler em Hebreus capítulo 9, o verso 22, vai dizer o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A Bíblia é um livro marcado pelo sangue. De Gênesis a Apocalipse existe uma linha vermelha que atravessa toda a revelação de Deus. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fez foi pegar um animal, matar o animal, derramar o sangue daquele animal para poder cobrir a vergonha de Adão e Eva. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado entrou a morte. Deus mata um animal, cobre a nudez de Adão e Eva, ensinando que sem a substituição não existe redenção. Sem o sangue de Jesus não existe perdão. Sem o sangue de Jesus não existe redenção para a nossa vida. E o que é redenção, pastor? Redenção é eu entender que eu era escravo. Redenção é eu entender que eu estava vivendo uma vida de escravidão. E a redenção, ela significa liberdade. Quando Adão e Eva, eles pecam, a palavra de Deus, ela diz que o pecado entra no mundo, entra na humanidade, e Paulo vai dizer no livro de Romanos, que o pecado do homem, ele faz separação entre o homem e Deus, que o pecado gera a morte. Tiago vai dizer, o pecado gera a morte, mas o sangue de Jesus, ele traz a vida. O sangue de Jesus, ele é uma aliança que traz de volta o homem à comunhão com Deus. Aleluia. Em João capítulo 1, e o verso 29, quando Jesus Cristo vai em direção a João Batista ali no Rio Jordão, João Batista ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como esse pecado era tirado, como esse pecado era tirado do mundo, a Bíblia vai dizer isso, que o Antigo Testamento ele era sombra daquilo que ainda ia vir ainda. Deus estava mostrando algo poderoso no Antigo Testamento. Quando o homem pecava, a palavra de Deus ela diz que o homem escolhia um animal, ele ia até o sacerdote, ele levava, sei lá, uma ovelha, ele ia até o sacerdote, ele entregava a ovelha ao sacerdote, ele colocava a sua mão sobre a cabeça do sacerdote,
ele transferia o seu pecado, ele fazia uma confissão de pecado ali, como se fosse uma oração, colocando a mão sobre a cabeça daquele animal. O sacerdote ia lá, matava aquele animal, derramava o sangue ali sobre o altar, e o homem era perdoado do seu pecado. Mas o homem voltava para casa, e ele voltava a errar de novo, e aí ele tinha que matar um outro animal, ele tinha que confessar o seu pecado de novo, matar um outro animal, e assim sucessivamente. O homem voltava, o homem pecava, matava o animal, e Deus, ele estava ensinando para o homem: um dia eu vou preparar um cordeiro santo, um cordeiro que vem do céu. Um dia eu vou preparar um sangue de uma nova aliança, um sacrifício que vai ter somente uma vez por todos, e vai perdoar todos os nossos pecados. A cruz, ela não foi um plano de emergência, ela foi um plano de Deus. Deus tinha preparado a cruz, aleluia, para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do homem. Nessa manhã, sobre o tema, o poder do sangue para o perdão do pecado, nós temos que entender que o nosso pecado, que o homem, ele só é perdoado através do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós seríamos ainda pecadores. Se não fosse o sangue de Jesus, nós teríamos ainda a oportunidade de irmos para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela diz que o sangue de Jesus, ela cobriu uma multidão dos nossos pecados, ela cobriu os nossos erros. O sangue de Jesus, ele tem um poder espiritual, aleluia, exercido no mundo espiritual. Eu não sei, sabe, mas como eu falei no começo, quando me converti, a gente era ensinado, quando você passava pelo momento de aflição, você dizia assim: o sangue de Jesus me cobre, o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Nós entendíamos que o sangue de Jesus, ele tem poder, ele tem poder de nos cobrir, ele tem poder, aleluia, de nos revestir. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui, é que o sangue de Jesus, ele remove a nossa culpa, a culpa pelo nosso pecado. 1 João capítulo 1 e o verso 7, a Bíblia vai dizer: o sangue de Jesus. Você pode colocar aí para a gente aí, 1 João capítulo 1 e o verso 7, vai dizer: mas se vivemos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é um pecado, a Bíblia diz: é de todo o pecado, é de toda a transgressão que eu e você temos. Pastor, todo pecado, existe dois tipos de pecado. Existe um pecado que nós já nascemos com ele. A Bíblia diz que esse pecado é um pecado herdado por Adão e Eva, um pecado que a gente nasce, sabe? Ninguém ensina os nossos filhos a fazer, a pecar, a fazer aquilo que é errado, e ele já nasce com aquilo dentro do seu DNA. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe, eu fui gerado desde o ventre da minha mãe. Davi diz: eu nasci em pecado. E não tem nada que eu e você possamos fazer para esse pecado herdado de Adão, porque ele está dentro de mim, dentro de você. É uma luta que existe dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Paulo, ele vai dizer isso quando ele está escrevendo para a igreja de Roma. No livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, Paulo vai dizer uma luta que ele tem contra o pecado que habita dentro dele. Ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer,
esse eu faço. Dentro de mim, ele diz, eu não vejo nada de bom. Existe uma luta dentro de mim, porque o querer fazer o bem está dentro de mim, mas o mal muitas vezes prevalece. Existe uma luta que ele fala dentro do seu coração. E Paulo, meu amado irmão, não era o pastor Sandro. O Paulo não era nenhum dos líderes, nem era nenhum dos pastores. Paulo era simplesmente um apóstolo chamado por Jesus Cristo, que escreveu das 27 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Na Bíblia Sagrada nós só conhecemos muitas coisas a respeito do Espírito Santo e dos dons espirituais, porque Paulo revelou para cada um de nós. Mas esse homem santo, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, que falava em línguas, Paulo diz mais do que os outros. Ele diz que ele tem uma luta dentro dele, uma luta que ele luta com o pecado que habita dentro dele. E ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai dizer, só Jesus Cristo, ele é capaz de nos livrar, só Jesus Cristo é capaz de nos cobrir esse tipo de pecado através do seu sangue. Então o sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados que mesmo nós mesmos não cometemos, veio dentro de nós. Mas a Bíblia também, ela diz que existe um outro tipo de pecado, aquele pecado pessoal, sabe, aquele pecado que eu e você pecamos, que eu e você praticamos, aquele que a gente erra todo dia, aquele que a gente, sabe, de mentir muitas vezes, de enganar, de trapacear, de fazer algo que Deus não gosta. A palavra de Deus, ela diz que o sangue de Jesus, ele tem poder para cobrir também esse pecado. Aleluia. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O maior problema do homem, aleluia, o maior problema do homem, ele é espiritual. O pecado, ele gera culpa, e a culpa é uma das prisões mais cruéis da alma. Quantas pessoas estão, sabe, nessa prisão de algo que fez no passado? Talvez a sua mãe não sabe, o seu pai não sabe, talvez nem seu próprio marido, a sua esposa sabe daquilo que você fez no passado, e aquilo vem, sabe, te machucando dentro da alma. De vez em quando o diabo vai acusando, olha, você fez isso no passado, não adianta você estar na igreja, você está aí na igreja levantando a mão, adorando a Deus, dando glória a Deus, mas eu sei o que você fez no verão passado. E muitas vezes aquela culpa, ela vem dentro da nossa alma, ela vem nos acusando, ela vem como uma prisão. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, nessa manhã, meu amado, a palavra de Deus, ela diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o sangue de Jesus, ele perdoa, aleluia, tudo aquilo que foi feito no passado. Sabe, só Deus sabe o tanto de coisa errada que eu fiz no passado. E muitas vezes o diabo, ele vem nos acusar, ele vem dizer, você errou, ele vem tentar me prisionar, me deixar preso na minha alma, nas minhas emoções. Muitos carregam a culpa por anos, mas eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus resolveu o problema do nosso pecado, daquilo que a gente fez no passado, através do seu sangue. O sangue de Jesus, ele cobre uma multidão de pecado, não é só um. Ah, pastor, eu fiz um aborto, e ninguém soube, a minha família não soube, ninguém soube, mas Deus soube. E por ele saber,
A Bíblia diz que Ele envia o seu Filho, que morre, que derrama seu sangue, para purificar esse erro que eu e você fizemos. Aleluia, nós somos uma nova criatura coberta pelo sangue de Jesus. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo, aleluia, entrar na tua mente, dizer que não existe perdão. Aleluia, a palavra de Deus, ela diz, se eu não me engano, no livro de Isaías, se o nosso pecado ele for vermelho como escarlate, ele se tornará branco como uma neve. O sangue de Jesus, amado, ele não acusa, ele liberta, aleluia. O sangue de Jesus, ele não mostra, ele cobre. Não importa aquilo que eu fiz, que você fez. Isaías 53 e o verso 5. Isaías vai dizer: ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Na cruz, toda culpa, toda condenação, toda dívida foi colocada sobre Jesus. O sangue não apenas cobre o pecado, o sangue remove o pecado. Aleluia! Quando nós entendemos isso, amado, que não é o que eu faço, não é a maneira que eu ajo, mas é a maneira que eu creio, é a maneira que eu acredito, é a maneira que a Bíblia diz. Paulo vai dizer, quando você lê, pega essa semana, lê o livro de Romanos, Paulo vai falar muito sobre o pecado, mas Paulo vai falar também que Jesus Cristo resolveu o nosso problema de pecado através do seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem vive debaixo do sangue não precisa viver preso ao passado, porque o passado foi levado pela cruz. A cruz levou o meu passado. Paulo vai dizer, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Parafraseando, nenhuma condenação há para aqueles que foram cobertos pelo sangue de Jesus. Não importa o que você fez, não importa o que o diabo vem te acusar. Se o diabo chegar para você e te acusar, você pode dizer o seguinte: olha, Satanás, eu fiz tudo isso, eu fiz isso, eu fiz isso e fiz aquilo que você esqueceu, mas você esqueceu de algo muito poderoso, que o sangue de Jesus, ele me purifica, ele me cobre, ele me purifica de todo o pecado. Aleluia! E agora eu sou uma nova criatura. Então a primeira coisa, o sangue de Jesus, ele remove a culpa. Segundo, o sangue de Jesus, ele restaura a nossa identidade. O pecado, ele desconfigura o homem, irmão. Quando Jesus, ele chega para os fariseus, ele diz o seguinte: olha, vocês são parecidos com o pai de vocês, porque vocês são mentirosos. E o pai da mentira, Jesus diz, é o diabo. O que Jesus está dizendo? O pecado, ele nos desconfigura. É por isso que você precisa entender, quando a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Você precisa entender que esse homem, a imagem e semelhança de Deus, não foi eu nem você. A Bíblia está falando de Adão. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito sem pecado. Adão não tinha o pecado hereditário, pecado que estava nas entranhas da sua alma. Adão não tinha isso. Adão foi colocado puro ali dentro. Então, quando a Bíblia diz que
o homem foi feito à sua imagem e semelhança, Deus está falando de Adão. Agora eu e você, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Adão, porque quando Adão ele erra, ele escolhe desobedecer a Deus, o pecado ele entra no mundo, e o pecado entrando no mundo, ele começa a passar para toda a geração pós-Adão. Os filhos de Adão, Caim e Abel, eles já nascem com aquele DNA do pecado. Os filhos de Abel, de Caim, se eles tiveram, nascem com o pecado. Lá na época de Noé, a Bíblia diz que o mundo já estava mergulhado no pecado. Essa era a humanidade, e nós trouxemos esse DNA, o DNA da culpa, o DNA do pecado. Sabe por que o diabo ele tem prazer em fazer eu e você pecar? Porque toda vez que nós pecamos, nós ficamos mais parecidos com o diabo. Toda vez que nós desobedecemos, nós ficamos mais parecidos com o diabo. Toda vez que eu e você mente, nós ficamos mais parecidos com o diabo. E aí sabe o que acontece? A gente vai perdendo a nossa identidade. Você acha que uma pessoa que vive na prostituição, ela é em mais semelhança de Deus? A Bíblia diz que não. Você acha que uma pessoa que vive na mentira, ela é em mais semelhança de Deus? A Bíblia diz que não. Porque para eu ser imagem e semelhança de Deus, eu preciso ser filho dele. E nem todas as pessoas que nascem são filhas de Jesus, são filhas de Deus. No Evangelho de João capítulo 1, se eu não me engano, a partir do verso 14, João vai escrever sobre Jesus. Ele vai dizer: veio para o que era seus, assim a palavra se tornou carne e o osso, e habitou entre nós, e era cheio de graça e de verdade. Bora voltar um pouquinho mais para trás. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, vai dizer o seguinte, verso 10, coloca o verso 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Verso 11. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele lhes deu o direito de se tornar filho de Deus. Quando nós não entregamos a vida para Jesus ainda, a Bíblia diz que nós somos criatura. E o que é criatura? Criatura é um ser criado. O homem sem Deus, ele foi criado por Deus, mas não é filho. Porque para ser filho, ele precisa reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, eles deu o poder. Todos aqueles que aceitaram Jesus, eles deu o poder de se tornar filho de Deus. Quem aceitou Jesus como um Salvador da sua vida, levante a sua mão. Ei, aleluia, você é filho e filha de Deus, aleluia. Por isso que o diabo, ele quer nos distanciar de Jesus. Por isso que o diabo, ele quer nos distanciar de Deus. Sabe por quê? Porque ele vai roubar a nossa identidade. E a segunda coisa que eu aprendo acerca do sangue, é que o sangue de Jesus, ele restaura a nossa identidade perdida, aleluia. Agora, através do sangue de Jesus, eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, aleluia, eu sou amado de Deus, aleluia. Você é príncipe e princesa de Jesus, de Deus, aleluia. O sangue de Jesus, ele restaura a nossa identidade.
Romanos capítulo 5, coloca aí, meu amigo, e o verso de número 1. Romanos capítulo 5 e verso de número 1 vai dizer o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nós fomos justificados mediante a fé, e agora temos paz com Deus. O homem não tinha paz com Deus, o homem vivia afastado com Deus, mas mediante a fé que nós temos agora em Jesus Cristo, que somos filhos dele, agora nós temos paz com Jesus. O pecado, ele nos torna órfãos espirituais. O pecador, ele não tem um pai espiritual, aleluia. Mas quando ele encontra Cristo, quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele se torna parte da família de Deus. Agora ele tem um pai, agora ele não é mais órfão, agora ele pode dizer Abba Pai, ele pode dizer Pai Nosso, ele pode dizer Papai, ele pode dizer agora eu tenho alguém, aleluia, que cuida de mim. O pecado nos torna órfãos espirituais, mas o sangue de Jesus restaura a nossa identidade. O sangue de Jesus mostra quem eu sou, aleluia. Sabe, você vê aí, ó, no meio artístico, o pessoal fazendo um monte de filho, né? E aí, se dizer, acho que na Copa agora, que está na época da Copa, tem um jogador lá de um país da Copa que é a cara do Ronaldinho Gaúcho, e o pessoal falou que ele tem a mesma idade de quando o Ronaldinho foi jogar lá na África, se as mais línguas, né? E às vezes acontece de alguém ter um filho e ele diz, não é meu. Aí a mãe chega lá e fala assim, eu vou colocar na justiça. Aí o juiz fala assim, eu quero que você faça o DNA. Aí quando faz o DNA do sangue, porque o DNA é feito no sangue, quando faz o DNA do sangue, bate o sangue igual o sangue do pai, diz assim, você é pai dessa criança sim. O sangue de Jesus é o DNA, aleluia, que diz que eu e você somos filhos de Deus. Aleluia! Ei, Satanás, eu tenho um pai, aleluia, aleluia, eu tenho um pai, o sangue de Jesus, aleluia, ele me identifica como filho de Deus. Gálatas capítulo 4 e o verso 7 vai dizer assim, coloca aí, amado, Gálatas 4, verso 7 vai dizer, agora, você já não é mais escravo, mas filho de Deus. Pode deixar aí um pouquinho, por quê? Porque o pecado, ele nos torna escravo. Tem gente que diz assim, eu quero fazer o que eu quiser. Aquele que não consegue controlar a sua vontade, ele é escravo daquilo que o domina. Se você perguntar para mim, pastor, você pode beber? Eu ia dizer para você, posso. Você pode fumar, pastor? Posso. Você pode trair a sua esposa? Posso. E por que você não faz isso? Porque o pecado não me domina. Porque agora eu sou filho de Deus.
O pecado me dominava quando eu não era filho de Deus, mas agora que eu sou filho de Deus, agora que eu não sou mais escravo, mas eu sou filho de Deus, aleluia. E uma vez que é filho, Deus tornou você herdeiro de todas as coisas espirituais que Ele tem para a minha vida e para a tua vida, aleluia. Agora eu sou filho, agora eu sou herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Aí eu posso cantar aquele louvor, aleluia, é bem antigo, que abre até o sorriso da Pamela. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. E nada mais. Gálatas capítulo 4, verso 7 diz: agora vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Ei, você que não conheceu o seu pai, você tem um pai, Deus. Você é filho. Ele nunca te abandonou. Pastor, meu pai me abandonou, por isso que eu vivo com trauma. Ei, meu amado irmão, a palavra de Deus, ela diz mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho de peito, Deus de maneira nenhuma vai te, aleluia, te abandonar, porque Ele é o teu pai, aleluia. Agora você não é mais escravo, você é filho de Deus, e uma vez que você é filho de Deus, você agora é herdeiro de todas as bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida, aleluia. O sangue, ele nos transforma de pecadores em filhos, de condenados a herdeiro. Quem entende o sangue, aleluia, quem entende o sangue para viver como derrotado, não entendeu nada. O sangue de Jesus, ele me capacita a viver uma vida de milagre. Terceira coisa que eu aprendo aqui: o sangue de Jesus, ele nos concede uma nova consciência. Hebreus capítulo 10 e o verso 22, ele vai dizer o seguinte, Hebreus 10 e o verso 22, ele vai dizer: entramos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. O escritor, ele vai dizer: ei, agora nós podemos entrar diante de Deus com a nossa consciência pura, porque o nosso pecado foi lavado, os nossos pecados foi perdoado. Nós podemos agora entrar diante de Deus com a nossa consciência pura. Entre com o coração sincero, com plena confiança, pois nossa consciência culpada, ela foi purificada. Muitas pessoas sabem que Deus as perdoou, mas continua tentando merecer o seu amor. Você não precisa provar nada para Deus, aleluia, para que Ele possa te amar mais do que Ele já te ama. Tem pessoas que vivem como o irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, a palavra de Deus diz que o pai faz uma festa, diz que o pai mata um boi, e o irmão que estava lá sempre com o pai, ele chega para o pai e fala assim: pai, eu te servi como escravo, como um dos teus funcionários aqui, o Senhor nunca me deu nada, o Senhor nunca me abençoou.
Aquele filho, ele não entendeu nada, ele achava que para agradar o pai, ele precisava fazer alguma coisa, aleluia, ele não entendia que ele era filho. O pai diz para ele: ei filho, tudo que é meu, é teu, você não precisa fazer mais do que aquilo que você já é, porque eu te amo como você é. Deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa fazer mais do que adorar e amar o teu pai, porque você já é filho de Deus. Você não precisa se sacrificar, você não precisa fazer algo extraordinário, você só precisa aprender a amar esse Deus, aleluia, que te tornou filho, purificando os teus pecados através do seu sangue. Romanos capítulo 8, e o verso 1, Paulo vai dizer: agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando alguém vem condenar: ei, eu sei o que você fez no passado. Eu digo: eu sei, e Deus também sabe, mas nenhuma condenação há na minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, aleluia, me concede uma consciência limpa. Eu posso dormir tranquilo. Tem gente que fica pensando assim: pastor, e se Jesus voltar, aquilo que eu fiz no passado? Ei, se você é filho, pode dormir tranquilo, porque se Ele voltar, aleluia, glória a Deus, os teus pecados já estão perdoados. Glória a Deus. Uma consciência limpa, ela produz ousadia em oração. Se eu fosse entrar em oração diante de Deus com a minha consciência pesada, eu não conseguiria desfrutar daquele momento de graça, daquele momento de comunhão, daquele momento de milagre, daquele momento de céus abertos, porque a minha consciência, ela estava pesada. Mas quando eu entro diante de Deus, com a certeza que os meus pecados foram perdoados, que o sangue de Jesus me deu aquele banho, aleluia. Sabe o que acontece quando a gente entrega a vida para Jesus? Parece que Jesus, ele pega você todo sujo, ele vai lá e fala assim: agora eu vou te dar um banho no meu sangue. Ele dá um banho no poderoso sangue de Jesus, e quando você sai alvo mais que a neve. Sabe, eu gosto desse louvor da harpa cristã. Se você vir aqui na segunda-feira, só rola harpa cristã. Inclusive, a maioria das pessoas que vêm orar, que já tem aquele hábito de vir orar na segunda-feira, todo mundo está comprando a harpa cristã. Eu gosto, eu não sei se é o 15 da harpa, é o 15 que diz: o mais que a neve. Cadê o louvor? Vem me ajudar aqui, ó. O mais que a neve. Eu quero esse louvor todo. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Uma consciência limpa, ela produz ousadia na oração, liberdade na adoração, intimidade com Deus. Eu posso entrar diante de Deus sabendo que meu coração é alvo mais que a neve, não por causa de mim, mas por causa do sangue.
o mais que a... Você pode ficar de pé, eu quero adorar com você esse louvor. Vai, irmã, você é assembleando, hein? Se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Começa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Adore, adore. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alva são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Diga alvo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Suas vozes. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você tem que entender que o sangue de Jesus realizou na minha vida e na sua vida 3 milagres extraordinários. Ele removeu a nossa culpa. Eu não sou culpado. Nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Ele restaurou a nossa identidade. Agora eu sei quem eu sou, irmão. Não é o mundo que vai dizer quem eu sou, não é a moda, não é a tradição, não é aquilo que as pessoas querem que eu seja, não é, sabe, eu não vou ser o pastor que as pessoas querem que eu seja, eu não vou ser o pastor, aleluia, que a internet quer que eu seja, porque eu já tenho uma identidade, aleluia, porque o sangue de Jesus, Ele nos deu identidade. Você não precisa ser, aleluia, aquilo que as pessoas querem que você seja. Seja, aleluia, aquilo que Deus te criou para ser. O sangue de Jesus, Ele tira a nossa culpa. O sangue de Jesus, Ele restaura a nossa identidade. E o sangue de Jesus, Ele purifica a minha consciência. Aleluia, glória a Deus. Onde havia culpa, nasce perdão. Onde havia condenação, nasce filiação. Agora eu sou filho. Onde havia distância, agora nasce comunhão. Onde havia morte, nasce vida. Onde havia distância, nasce comunhão. Jesus Cristo, quando a gente lê lá no 1 Coríntios, capítulo 11, Jesus Cristo diz: esse é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Aprenda isso, amado. O sangue tem poder.
A igreja tem se esquecido disso. É por isso que a igreja está morando no raso. Deus quer te levar em águas profundas. Deus quer te trazer revelação que só um pai conta para o seu filho. Deus quer intimidade para a tua vida. Aleluia. Deus quer que você entre mais e mais e mais. Hebreus capítulo 12, o verso de número 24, ele vai dizer: Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. O sangue de Abel, ele gritava culpa, culpa. Mas o sangue de Jesus, ele grita: sois livre, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Abel gritava: pecou, culpado, culpado, culpado. Mas Jesus, ele pega o seu sangue e parece que ele escreve dizendo: nenhuma condenação há. Aleluia. Você pode repetir comigo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Abel clamava justiça. O sangue de Jesus, ele clama misericórdia. A palavra de Deus, ela diz, Paulo vai dizer no livro de Romanos: o salário do pecado é a morte. Aleluia. O sangue de Abel gritava por justiça, culpado, culpado. Mas o sangue de Jesus diante de Deus, ele diz: misericórdia, misericórdia. Por isso que o evangelista João, ele vai escrever na sua primeira carta, ele vai dizer: filhinho. Quem é filhinho aí de Jesus? Aleluia. Ele vai dizer: não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, Filho, que derramou seu sangue, que nos purificou, que nos lavou, que nos deu vestes novas, aleluia, que nos cobriu, aleluia, que quando Deus olha para mim e para você, vê uma veste e diz: alvo mais do que a neve. O sangue de Jesus que clama por misericórdia. O sangue de Abel denunciava, o sangue de Jesus perdoa. O sangue de Abel falava de morte, mas o sangue de Jesus, ele fala de vida. E o mesmo sangue derramado no Calvário, ele continua poderoso hoje, nessa manhã, aleluia, para perdoar todos os nossos pecados. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, nessa manhã, mas Deus quer te perdoar. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Deus quer te dar um banho com o seu sangue, te purificar de todo o pecado. Pastor, até aquilo que eu fiz no passado, que eu tenho vergonha, isso, não precisa ter vergonha, porque Jesus Cristo, quando foi crucificado nu, não tinha aquele paninho que as imagens falam, foi nu. Ele sofreu toda a vergonha, para que eu e você não tivéssemos vergonha, e pudéssemos desfrutar do poder do seu sangue. Se tem alguém aqui nessa manhã, que entrou aqui, e o Espírito Santo está dizendo para ele: olha, hoje você precisa sair daqui como filho. Você entrou como escravo, mas Deus quer te receber nessa manhã como filho. Se tem alguém aqui nessa manhã que ouviu essa palavra,
e quer entregar a vida para Jesus. Não é a vida para a igreja, não é a vida para uma denominação, é uma vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Quer entregar? Oh, aleluia, vem aqui. Eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar, isso. Aleluia. Glória. Aleluia. 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 Filhos e filhas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã, a palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que nós fizemos no passado, vocês estão olhando aqui para uma pessoa que só Deus sabe daquilo que eu já fiz, mas Ele me encontrou. Às vezes eu olhava para mim mesmo assim, sabe, no espelho, e eu tinha vergonha de mim, daquilo que eu fazia. Mas eu estou a dizer, Ele me encontrou, Ele perdoou os meus pecados, e hoje eu olho e digo, não, eu não acredito que eu fiz isso. Aí o Espírito Santo diz, olha, você fez quando você era escravo, quando você não sabia quem você era, mas os seus pecados foram perdoados. Agora você é uma nova criatura. Nenhuma condenação, isso é um termo jurídico, nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. As pessoas que você viveu no passado não podem te acusar mais, o diabo não pode te acusar mais, a sua consciência não pode te acusar mais. Mesmo que a tua consciência chegar para você e falar assim, olha, você fez isso, fala para ela assim, ó, eu fiz tudo isso, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Tem um livro lá na Bíblia chamado Miqueias. A Bíblia diz nesse livro que Jesus pegou os nossos pecados e Ele jogou no mar de esquecimento. Sabe, a lua, ela já foi explorada. O pessoal conhece boa parte daquilo que acontece na lua, mas nem 5%, 10% dos nossos oceanos foram investigados, explorados. Tem muita coisa. E a Bíblia diz que existe um mar maior do que esse que a gente conhece, onde Deus coloca lá na profundeza dele todo o nosso pecado. Sabe por que a Bíblia faz essa analogia? Para dizer que aonde Deus coloca os nossos pecados, ninguém mais acha. Aleluia. Não é mais seu. Não é mais seu. E a Bíblia diz que Deus nos dá uma nova identidade, escreve o nosso nome. Lá no livro de Apocalipse diz que Deus escreve o nosso nome lá no livro da vida. Deus tem um livro interessante. O nosso pai, a nossa mãe nos deu um nome, mas Deus tem um nome lá escrito, lá num livro que chama do livro da vida, que está escrevendo o teu nome, o seu nome lá, em nome de Jesus. Eu vou profetizar que vocês vão viver o melhor de Deus aqui na terra. Eu vou fazer uma oração, e se vocês concordar com essa oração, vocês repetem após mim. Amém? Vou falar o meu nome, aí vocês falam o seu nome. Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz no passado. Perdoa, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida, que eu possa viver os Teus milagres, e eu creio